Olá! A economia brasileira respira por aparelhos. Sem renda e sem condições de fazer a compra do mês, a fome é uma realidade para quase 50 milhões de brasileiros. E o coronavírus continua avançando. Já ultrapassamos os 2 milhões de infectados e rumamos para 80 mil pessoas mortas pela doença e pela irresponsabilidade de Bolsonaro. Na entrevista central, o sociólogo Marcos Coimbra, presidente do Vox Populi, traz uma análise sobre as medidas econômicas do governo federal para tratar de uma crise generalizada. E Miguel Stedley, editor da newsletter Ponto, faz uma avaliação da estratégia de Bolsonaro de se aproximar das elites por meio do chamado Centrão do Congresso Nacional para se manter no governo. Fique por aí, a Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. O Brasil está perto de voltar ao mapa da fome. Nos últimos 4 anos, o número de pessoas afetadas pela insegurança alimentar saltou de 37 milhões e meio para mais de 43 milhões, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O engajamento de movimentos populares é o que tem garantido a sobrevivência de muitas famílias no interior do país e nas periferias. Vamos acompanhar algumas iniciativas no Giro de Solidariedade com o repórter Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. A rede de solidariedade dos movimentos populares permanece ativa em todo o Brasil. Em Minas Gerais, o Sindicato dos Petroleiros já está na segunda fase da campanha Petroleiros pela Vida. A ação consiste em doações de máscaras, alimentos, materiais de limpeza e vale gás de cozinha para a população mais pobre do estado. Os trabalhadores e trabalhadoras denunciam durante a ação a incompetência dos governos Bolsonaro e Zema para garantir as condições mínimas de sobrevivência para a população mineira durante a pandemia. Na vaquinha virtual desta segunda etapa da campanha, os petroleiros já conseguiram arrecadar quase R$10 mil. No Pará, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, distribuiu mais de 6 toneladas de alimentos para a população indígena do sudeste do estado. No Mato Grosso do Sul, o CIMI também articulou a doação de cestas básicas, kits para agentes de saúde e máscaras para mais de 1.200 famílias Guarani-Kaiowá. Na Bahia, a articulação do semiárido ASA vai promover, junto com organizações parceiras, no próximo dia 23 de julho, uma live nas redes sociais para arrecadar doações para famílias de baixa renda no estado, através do projeto Bahia Solidária. Em Santa Catarina, a Regional Sul da Cáritas Brasileira está apoiando as famílias atingidas pelo ciclone Bomba. A ação, articulada na campanha É Tempo de Cuidar, tem ajudado na recuperação das casas e doações de material de construção. O ciclone atingiu os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná na última semana de junho. Várias comunidades foram destruídas com a força dos ventos. Da solidariedade, a gente vai para a cultura. O mês de julho é considerado o mês das pretas, porque o dia 25 é dedicado à luta internacional das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. E a arte é uma das ferramentas encontradas para fortalecer a resistência das mulheres negras e para denunciar as desigualdades que envolvem gênero, classe e raça. Vamos conhecer uma dessas experiências artísticas na dica da jornalista de Minas Gerais, Raíssa Lopes. Parada Cultural. Hoje eu vim indicar para vocês o trabalho de uma fotógrafa, uma mulher negra brasileira do Rio de Janeiro, que se chama Angélica Das. A Angélica Das hoje é muito famosa no mundo inteiro, bastante reconhecida, por uma série que ela fez. A série ela se chama Humanai, é uma série que ela registra diversas pessoas do mundo em fotografias 3x4, e estabelece uma escala de cores Pantone, né? E ela mostra toda essa diversidade de cores que existe no mundo. Ela tem uma série linda de retratos de mulheres negras,
Então eu acho que vale muito a pena a gente saber quem é ela e ela é uma pessoa que representa o Brasil para o mundo inteiro. Na comunidade internacional, quem não tem contribuído para uma boa imagem do Brasil é Bolsonaro. Enquanto seu governo continua sem soluções econômicas que protejam o povo da fome e da calamidade pública, Bolsonaro segue tentando manter a governabilidade. E para isso tem buscado satisfazer as exigências da elite e do centrão. Vamos saber mais na análise de Miguel Stedley, editor da newsletter Ponto. Embarque imediato. O Brasil tem quase 2 milhões de infectados pela Covid-19 e 70 mil mortos. Mas isso não interessa para as elites brasileiras. O que interessa para a elite e o que ela está celebrando é que por quase 3 semanas consecutivas, Jair Bolsonaro conseguiu a proeza de ficar quieto e de não arranjar problemas com ninguém. Isso é mais do que satisfatório e suficiente para essa elite, que adora o bolsonarismo mesmo com Bolsonaro, desde que tem ali Paulo Guedes, que voltou à tona essa semana defendendo a volta da capitalização da Previdência, que já havia sido derrotada na reforma da Previdência, e o fim do salário mínimo. Promessas que soam como música para essa elite. É verdade que para o grande acordo nacional de sobrevivência do bolsonarismo permanecer, é preciso ainda resolver o que fazer com Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, que desagrada até os investidores internacionais, e com Ernesto Araújo, o último bastião do olavismo no primeiro escalão do ministério, ainda que eles continuem povoando diversos cargos no segundo e no terceiro escalão, em especial do Ministério da Educação. Nós precisamos nos perguntar também por quanto tempo vai durar essa fase Jairzinho, Paz e Amor. É verdade que os militares fizeram um acordo com o Centrão, mas ali na frente vem a disputa pela sucessão de Rodrigo Maia na presidência da Câmara. E como se sabe, o Centrão não se vende, se aluga para aquele que tiver mais poder e mais ofertas. O setor do comércio é um dos que está sendo afetado duramente pela crise econômica e pela falta de soluções para minimizar o difícil acesso à renda. Ontem falamos sobre a dificuldade dos microempreendedores em pagar o aluguel do ponto comercial. Hoje, a repórter Camila Piacese traz um panorama sobre a situação do setor em São Paulo, estado que ainda é o epicentro de coronavírus no Brasil. O novo coronavírus começou a se espalhar em São Paulo no início de março. Quase 5 meses depois, o estado contabiliza quase 20 mil mortes. São muitas vidas perdidas e mais de 400 mil infectados pela Covid-19, numa escala ascendente que ninguém sabe quando vai parar. São Paulo é o estado com maior número de mortes e casos da doença no Brasil. Apesar da gravidade da pandemia, o governo resolveu reabrir lojas, bares e restaurantes de forma gradual. Mas mesmo com a necessidade de reaquecer o mercado, o pequeno comerciante Marcelo Grimberg afirma que o momento da reabertura do comércio não é agora, só quando houver uma vacina para combater a Covid-19. Eu acredito mais quando tiver vacina, porque eu não sei, as pessoas vão querer sair, vão querer vir, vão ter essa confiança, vão ter a confiança no comerciante também. Eu acho esquisito você não poder entrar nos lugares sem a máscara, aí todo mundo entra, vamos supor, mesmo distanciando, 20 pessoas dentro do restaurante, de um bar, comendo, todo mundo vai ficar sem máscara. Um levantamento inédito divulgado na quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, mostra que 4 entre cada 10 empresas encerraram as atividades em junho por conta da pandemia do novo coronavírus. O presidente da seccional de São Paulo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, Joaquim Saraiva, afirmou que as empresas ficaram 4 meses fechadas e as iniciativas do governo, como a MP 975 e a MP 927, e os programas de crédito não foram suficientes para manterem as portas abertas. Tem casos aqui em São Paulo que são relatados, que ele vai até o banco para pedir e eles oferecem um seguro-fiança que custa R$9 mil, né? Sendo que o propósito não é esse, é realmente defender os empregos e defender toda uma cadeia, um setor.
O cenário de São Paulo se repete em outros estados do Brasil, com mais ou menos prejuízo para o povo, conforme as prioridades e decisões dos governos estaduais. Vamos para a entrevista central com Jonatas Campos, que conversou com o sociólogo Marcos Coimbra sobre os efeitos das decisões econômicas tomadas durante a crise sanitária. Entrevista Central. Olá, a nossa entrevista central de hoje é com o sociólogo Marcos Coimbra. Ele é presidente do Instituto de Pesquisas Vox Populi. Marcos, agradecemos a sua disponibilidade. Eu gostaria de começar essa entrevista falando da pandemia. Ultrapassamos os 2 milhões de infectados e estamos chegando na triste marca de 80 mil mortos. Nessa conjuntura, o governo Bolsonaro perde apoio e aumenta a sua rejeição. Isso abre margem para o impeachment? Eu acho que existe um movimento crescente na opinião pública brasileira de afastamento do eleitor que estava aguardando para saber que posição que ia tomar, que estava avaliando o governo como neutro. Essa parcela do eleitorado está crescentemente passando para reprovação. E isso, é claro, que à medida que for avançando, vai criar o cenário de um impeachment quando ficar constatado que uma maioria muito expressiva do eleitorado, da população, não quer mais o Bolsonaro. E, Marcos, o Bolsonaro tenta jogar a culpa da crise econômica e social do pós-pandemia nos governadores. Será que isso vai colar? Eu acredito que não, Zantas. Todas as pesquisas estão mostrando que é crescente a responsabilização do Bolsonaro pelos problemas que nós estamos atravessando. Não adianta ele dizer que não é nada, não adianta dizer que é oposição, que são os governadores, que são os prefeitos. A culpa, evidentemente, que é, num sistema político como o nosso, fundamentalmente do presidente da República. Era ele que devia ter se posicionado o governo de maneira a, ao contrário de criar problemas com os governadores e com os prefeitos, apoiá-los nas iniciativas e cuidar da parte do governo federal, que não é pequena. Falando dessa base bolsonarista, dentro dos, digamos, 30% propalados de Bolsonaro, existe muita diferença ideológica ou eles são um núcleo duro e consistente? Todas as pesquisas, todos os levantamentos qualitativos e quantitativos mostram que essa parcela que ainda dá apoio ao Bolsonaro, apesar de tudo, essa parcela é formada por pelo menos 3 categorias. Lá na base tem uma turma que diz eu sou bolsonarista, fala que acredita nas coisas que o Bolsonaro fala, concorda com o modo como ele toca o governo. Essa parcela, tudo indica que é menos que 10%. Na última pesquisa nossa, quando você pergunta diretamente às pessoas, você é bolsonarista? 8% dizem sim. Esse seria o núcleo duro dentro do pedaço mais do lado dele. Que ainda tem, vamos dizer, uma parcela que, por razões de vários tipos, sempre foi antipetista, defendeu o Bolsonaro na família, no trabalho, estava entusiasmado com ele. Tem uma turma que fica em dúvida e prefere, pelo menos por enquanto, dizer não, o cara está bem. Mas, na verdade, ele está perdendo esse pedaço aí. E, finalmente, tem uma parcela muito fluida, muito pouco consistente dentro do apoio dele, que é formado fundamentalmente de pessoas que acham que é cedo para julgar, afinal de contas ele só está 1 ano e meio no governo e vai e responde, não, está fazendo um bom governo. Mas você percebe nas pesquisas que essa parcela é cada vez menos propensa a permanecer com ele. E o que setores progressistas precisam fazer nessa conjuntura para se colocar como uma alternativa política viável para essas eleições de 2020? Os partidos têm que se organizar para um questionamento cada vez mais ativo do bolsonarismo. Ele está cheio de buracos, esse buraco da pandemia, a corrupção na família, o advogado que esconde o sujeito que está envolvido com rachadinha. O Bolsonaro é um queijo suíço, cheio de buracos. A
A Central do Brasil fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e desejo a você um ótimo final de semana. E lembre-se, ficar em casa ainda é a melhor forma de conter a disseminação do coronavírus. A gente volta com mais na semana que vem. Até lá! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.